Ok. Então agora nós vamos falar um pouco sobre gramática, mas não muito, tá? Não se preocupa. Mas só um pouquinho vamos falar sobre verbos. Então, o que é um verbo? Então, eu abri aqui nosso mind map, é o que usamos aqui. Deixa aqui bem grande para todo mundo ver aqui. Verbo. Então, o que é um verbo? Basicamente, um verbo é alguma palavra qualquer que demonstra ou indica ou explica, né, algum tipo de ação ou estado de algo. Sei que aquilo é muito geral, né? O que isso significa? Por exemplo, no português, a maioria dos verbos, bem, todos os verbos que eu conheço, pelo menos, terminam com R. Por exemplo, jogar, ou ler, ou andar, ou cortar, ou falar, ou ouvir e mais um, abrir. Então, vendo aqui, né, todos esses verbos no português terminam com R. Deixa eu fazer um zoomzinho aqui, ficar melhor. Agora, no inglês, os verbos não terminam com R a não ser por acidente, né? Acontece por acaso. Também, os verbos do inglês não são conjugados da mesma maneira que os verbos do português. De tal forma que a conjugação ou a estrutura de um verbo no inglês é muito mais simples que o do português. Então, primeiro vamos olhar um pouco aqui das traduções, né? Então, primeiro aqui temos cortar, né? Que no inglês é cut. Aí temos falar, speak. Jogar, play. Ler, read. Ouvir, hear. Andar, walk. Abrir, open. Então, por exemplo, vamos olhar a conjugação de jogar, né? O verbo jogar aqui. Então, no português, o próprio jogar é conjugado como eu jogo, você joga, nós jogamos, eles jogam, né? No inglês, a conjugação é mais simples, né? Eu, play, ele, ou você, ou qualquer, né? Joga seria plays, com S no final. Vamos explicar isso outro dia. Plays, com S no final. Jogamos, play. Jogam, play. Dá para ver tudo a mesma coisa, né? Play, play, play. O verbo em básico, né? Simples, no dicionário, play. O verbo conjugado, play, play, play. E tem essa variável pequena que vamos falar em outra lição. Mas vê que é muito mais simples que no português. Olha aqui o verbo ler, só de mais exemplo. Eu leio. Você lê. Nós lemos. Eles leem. Agora, passando, isso é irregular ainda mais, né? No inglês, essas coisas são mais simples. Por exemplo, eu leio seria read. Você lê seria read. Nós lemos seria read. Eles leem seria read. Muito mais simples. Muito mais simples. Todos a mesma coisa. Agora, existe conjugação no inglês, sim, mas é muito mais simples, tá? Vamos olhar isso com mais detalhes em futuras lições. Mas, por cima, vê que tem um S. É a única coisa que acontece entre dois verbos em várias pessoas e várias estruturas aqui. Muito mais simples que o português. Beleza? Ótimo.